Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Esperar mais 2 minutinhos para dar o horário, mas podem abrindo a apostila de vocês na tarefa 23. Bom dia, pessoal, quem já entrou. Bom dia, Pro. Vão abrindo a apostila de vocês lá na tarefa 23. Até a tarefa 22 nós já corrigimos. Esperar dar um minutinho para dar as 8, para a gente começar certinho o horário. Então, vamos lá. Bom, a tarefa 23, ela fala da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a linguagem escrita, a linguagem não verbal é a linguagem por meio de imagens. Aí, nesse exercício, pede para completar as lacunas com uma palavra, certo? Que ajude a completar o sentido da historinha, né? Então, vamos lá. Aqui vão ter várias opções de resposta. Se vocês quiserem falar alguma que seja bem diferente, é só falar, tá bom? Para a gente ver se está certo. Então, olha lá. Mafalda está sorridente, caminha sorridente, anda sorridente, aparece sorridente. Se alguém tiver feito diferente e quiser falar, fique à vontade, tá? Ela caminha em direção à escola, anda, vai. De repente, ela vê água no chão, observa água no chão, percebe água no chão. Mafalda olha para o céu, observa o céu. Ao contrário do que a personagem pensou, pensava, imaginou, imaginava, não
chove e o sol brilha. Mafalda pergunta, diz a si mesma: de onde vem esta água? Finalmente, ela descobre, desvenda o mistério. Toda aquela água formou-se, vem das lágrimas das crianças que têm, aqui está tampadinho para mim, deixa eu olhar na minha apostila. Das lágrimas das crianças que têm, né, medo ou não gostam da escola. Alguma pergunta nesse exercício, gente? Não? Exercício 2. Por que muitas crianças e mesmo muitos adolescentes e adultos não gostam da escola? É uma questão pessoal. Alguém gostaria de responder? Na sua opinião, o que seria preciso para mudar a escola, para que ela ficasse mais interessante? Alguém gostaria de responder? É pessoal também. Leia as frases que você completou. Se nós tirarmos as palavras que vocês escreveram, a frase vai ter sentido se a gente retirar essas palavras? Não, elas não terão sentido, né? 5. As palavras que foram tiradas das frases pertencem a uma determinada classe de palavras. Assinale as afirmações corretas relacionadas a essa classe que pertencem a essas palavras. Essas palavrinhas que a gente colocou nas lacunas, elas são de qual das 10 classes de palavras, gente? Verbos. Verbos, muito bem. Então, sobre os verbos, vamos ver o que é verdade. São palavras usadas para dar nomes a seres reais e imaginários, os verbos? Não. Não. São palavras que sempre podem ser classificadas como feminina e masculina? Não, verbos não se classificam por gênero. São palavras usadas para expressar ações praticadas por seres? Sim. São palavras que sofrem modificações para exprimir singular e plural? Sim. Ele foi, elas foram, singular e plural. São palavras que exprimem qualidades? Não. Geralmente, antes dessas palavras, usa-se um artigo? Não. São palavras que têm aumentativo e diminutivo? Não. São palavras que sofrem modificações para indicar tempo presente, passado e futuro? Sim. Então, escrevam aí. Corrigir oralmente 2 do 1. Corrigido oralmente 2 do 1. Tarefa 24. Então, nós temos a imagem de um arco-íris, né? Primeira questão, você pergunta assim, quando você vê o arco-íris, né? Normalmente, a gente vê o arco-íris quando nós temos chuva e sol, certo? Quando as gotas de água no ar e a luz do sol estão juntas. Aí aqui é pessoal, né? 2. Eu pus Pois não? de chuva, água, porque quando tá muito sol e você pega a mangueira, também faz um arco-íris. Ok. Questão 2. Você já observou a reação das pessoas quando vem o arco-íris, né? Pessoal. Geralmente as pessoas ficam alegres. A 3 também é pessoal. Depois, a Arca de Noé. Então, conta ali um pedacinho daquela história, né? Que todos nós já conhecemos, aquela história bíblica da Arca de Noé. Aí nós temos uma imagem da arca também. E aí vem as questões. Suponha que você deva preparar um texto muito curtinho para colocar ao lado do quadro. E nesse texto, né, tem que ter as seguintes informações. Primeiro, indicar o texto bíblico que inspirou essa obra. O texto bíblico é a Arca de Noé. Indicar em que livro da Bíblia se encontra esse texto. Se encontra no Velho Testamento, no livro que se chama Gênesis.
resumir a história empregando no máximo 100 palavras. Seu resumo tem que ter as seguintes informações. Primeiro, por que Deus resolveu inundar a terra? Deus resolveu inundar a terra porque ele estava desgostoso, triste com a maldade humana. O que Deus ordenou a Noé? Deus ordenou que Noé construísse uma arca onde coubesse os membros da sua família e um casal de cada espécie de animal. O que aconteceu com os seres que estavam na arca e com os que estavam fora da arca em consequência do dilúvio? Quando veio o dilúvio, os seres que estavam na arca sobreviveram e os que estavam fora da arca morreram. Por que Deus criou o arco-íris? Para simbolizar a promessa que fez a Noé que nunca mais haveria um dilúvio. E aí, o que era para fazer? Aqui embaixo, você ia fazer um pequeno textinho com todas as informações que foram respondidas em cima, tá? Então, você tinha que contar todas essas informações para fazer esse mini textinho, ok? Escrevam aí no final da página 80. Corrigido oralmente. Corrigido oralmente. 2. Dos 6. E aí, nós vamos lá para a apostila, na página 27, só para eu comentar da aula passada, rapidinho. A aula passada, né, eu pedi para vocês fazerem o texto, com aquele trechinho lá de uma história interessante. Hoje cheguei para ir à escola, como todos os dias de costume, né? Então, vocês tinham que fazer o texto e depois fazer a avaliação na casa de vocês com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? E aí eu pedi para colocarem embaixo, avaliado pelas pessoas de casa, certo? Só para confirmar. Agora, nós vamos lá para a página 28, como tudo começou. Leia os textos 1 e 2 com atenção para responder as questões. Então, vocês vão fazer a leitura do texto da página 28 e do texto da página 29 e vão responder as questões da página 29 e 30. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem, tá? Página 29 e 30. Alguma pergunta? Então, leitura, página 29, 28, 29 e 30.
Ô, Pro, é até a 30, né? Até a 30, é isso, meu bem. Ah, não, não comer.
Pessoal, um recado. Eu coloquei no Galileu, agora há pouco, as notas de vocês do primeiro conjunto de atividades. Então, atividade 2, 3 e 4, soma elas, divide por 3 e gera uma nota. Eu coloquei agora há pouquinho lá no Galileu. As que estão em branco são alunos que não fizeram alguma das atividades, tá? Eu mandei ontem para vocês na Agenda Edu as atividades que alunos deixaram de fazer. Nessa sala tem 1, 2, 3, 4 alunos que ainda não fizeram atividades, tá bom? Então, olha lá no Galileu, veja se você está com a nota de português. Se você não estiver com a nota de português, significa que você deixou de fazer alguma atividade. E eu mandei no Agenda Edu ontem qual atividade você deixou de fazer, tá bom? Tem que fazer urgente, já era para ter feito. Então, verifiquem lá, tá? Sim. Dada a quarta semana, eu fui ver e aí pareceu que eu não tinha feito. Só que eu fui responder e cliquei em finalizar a tentativa. Aí apareceu uma mensagem que eu já tinha feito, mas antes. Só que não Então, já tava tinha assim. feito. Mas não Então, tava o sistema viu o que você fez. Certo, pessoal? Então, verifiquem lá depois, porque senão vai passar do prazo e aí vocês vão ficar com nota 0, tá bom? 5 minutinhos para vocês terminarem aí. Ô, Pro, Sim? dá pra ver a nota pelo Moodle? Eu acho que não, eu acho que tem que ser pelo Galileu. Porque eu não tô conseguindo entrar no Galileu e minha mãe tá tentando, mas a gente não consegue. Aí tem que ligar lá na secretaria da escola, Tá. tá? Tem alguém aí que ainda não terminou de fazer as atividades até a página 30?
Vamos lá então, pessoal, a Torre de Babel. No início dos tempos, todos falavam a mesma língua e se entendiam. Um dia, na Babilônia, todos os descendentes de Noé que repovoavam a terra decidiram construir uma cidade que tivesse no centro uma torre muito alta, tão alta que chegasse ao céu e se aproximasse de Deus. Deus não aprovou essa decisão, pois não considerou que os homens pretendessem chegar ao céu para demonstrar seu amor a seu Criador. Julgou a ideia muito pretensiosa, fruto do orgulho dos homens. Decidiu impedir a construção da torre. Não querendo ser tão severo como quando provocou o dilúvio, passou a confundir a língua falada pelos homens. Cada grupo começou a usar palavras diferentes, deixando de entender os demais. Enquanto construíam a torre, os marceneiros não compreendiam os carpinteiros, os arquitetos não se entendiam com os pedreiros, a dificuldade de comunicação era geral e tão grande que foram obrigados a suspender a obra. A torre chamada Babel... Gente, eu vou desligar o microfone de vocês, tá? A torre chamada Babel ficou inacabada. Os homens que de repente não se entendiam mais se separaram e cada povo foi viver na sua própria terra com a sua própria língua. Aí aqui fala dos textos bíblicos, né? Que independente da crença religiosa de uma pessoa, lhe apresentam informações e reflexões valiosas sobre aspectos da vida humana, como virtudes, defeitos, princípios para orientar o comportamento humano. Nos textos bíblicos foram baseadas grandes obras de arte, tanto nas artes plásticas como na literatura, teatro, cinema. Isso significa que para entender e apreciar tais obras artísticas é preciso conhecer esses textos. E não é só. Mesmo textos não artísticos frequentemente fazem referência a uma narrativa bíblica, como você irá constatar, pois a cultura dos diferentes povos carrega heranças muito antigas. Texto 2. A origem da língua. Atualmente, são falados no mundo cerca de 7.000 idiomas. Segundo alguns pesquisadores, todos esses idiomas podem ter tido uma mesma origem. Em seus estudos, eles partem da hipótese de que pode ter havido uma língua-mãe, que foi sendo modificada, dando origem a outras, que por sua vez também se alteraram, transformando-se em outros idiomas, e assim, por esse processo, a humanidade teria chegado a contar hoje com tantas línguas, algumas parecidas e outras muito diferentes. Esses pesquisadores partem dessa hipótese da experiência de uma língua-mãe, porque constataram certas coincidências entre os idiomas, muito diferentes, como algumas palavras parecidas. No entanto, esses estudiosos não têm evidências suficientes para concluir com segurança que realmente existiu essa língua que deu origem a todas as outras. A grande dificuldade para estudar a origem das línguas é a falta de documento para investigação relativa ao período anterior ao da escrita, né? Então, se não tinha escrita, é muito difícil dizer como era antes da escrita. Não tem documentos que mostram como eram as coisas antes da escrita. Sem documentos escritos, não se pode saber como eram exatamente os idiomas, que não são mais falados na atualidade. Pode-se apenas ter uma ideia aproximada, analisando-se as línguas que deles foram derivados. 1. Qual dos dois textos pode ser considerado um texto informativo? Texto 1 ou texto 2? O texto 2, né? 2. Qual dos dois textos apresenta os elementos de uma narrativa? O texto 1. No texto narrativo, indique o tempo. Qual é o tempo do texto narrativo? Alguém sabe dizer? 1563? Não, 1563 é a obra de arte. Qual é o tempo do texto narrativo, gente? Alguém sabe dizer?
Tempo não é só data. Se eu digo assim, em uma bela manhã, isso é tempo, tá? Se eu digo assim, em uma bela manhã, isso é tempo. Em um entardecer de outono, isso é tempo. Tempo não é só data. Alguém consegue dizer? Passado? No início Não. dos tempos? Exatamente, no início dos tempos depois do dilúvio. No início dos tempos depois do dilúvio. Muito bem. Letra B. Qual é o espaço? Onde acontece essa história? Ninguém? Babilônia. Babilônia. Muito bem. Personagens. Quais são os personagens dessa história? Noé. Noé tá nessa história? Aonde? Descendentes de Noé. Descendentes de Noé e Deus. Descendentes de Noé e Deus. Olha, né, a gente tem que tomar cuidado. Como assim, Noé? Falta de atenção. Vocês leram o texto, eu li em seguida, né? Tem que tomar cuidado para não falar absurdos. Página 30. Quais são as ações que acontecem nessa história? Qual é a primeira ação, gente? Qual é a primeira ação que acontece nessa história? Qual é a primeira ação Depois do acontece? dilúvio, depois do dilúvio, os descendentes de Noé decidiram construir uma cidade que tivesse no centro uma torre muito alta. Então, a primeira ação é: os descendentes de Noé resolvem construir uma cidade com uma torre bem alta que alcançasse o céu. Os descendentes de Noé resolvem construir uma cidade com uma torre bem alta que alcançasse o céu. Qual é a segunda ação que acontece? Qual é a segunda ação que acontece? Hein, gente? Qual é a segunda ação? Deus não gosta da ideia. Deus reprova a ideia e faz o quê? Deus reprova a ideia e faz o quê? Aí todos eles falarem com línguas diferentes que ninguém entendeu. Exatamente. Então, segunda ação. Deus reprova a ideia e confunde a língua falada pelos homens. Deus reprova a ideia e confunde a língua falada pelos homens. Qual é a terceira ação? Terceira ação. O que acontece depois, gente? Qual é a terceira ação? Ninguém se entendia? Isso a gente já falou. Qual é a terceira ação? Cada um. Antes disso. Eles se separaram? Eles se separam? Antes disso. Antes disso. Deus derrubou a torre? Deus derruba a torre? Aonde que Deus derruba a torre na história? Que eu não li isso. Suspenderam a obra? Suspenderam a obra, muito bem. Não terminaram a torre, suspenderam a obra. E por último, o que acontece? A torre fica inacabada. Então, suspenderam a obra. E por último, o que acontece?
Cada um vai com o seu grupo. Cada um vai viver com o seu grupo. Cada um vai viver com o seu grupo. Questão 4. Compare a explicação sobre a origem dos diferentes idiomas apresentados nos dois textos. 4.1. Em qual deles se explica a origem dos idiomas como uma obra sobrenatural? Texto 1 ou 2, gente? Texto 1. Texto 1. Em qual deles se afirma que não há evidências suficientes para chegar a uma conclusão? Texto 2. Texto 2. Por que, segundo os estudiosos, é difícil pesquisar a origem do primeiro ou dos primeiros idiomas? Por quê? Porque não tem documentos e evidências que explicam. Exatamente. Porque não tem documentos escritos. Pense no que ocorreu na construção da Torre de Babel e tente descobrir o significado com que o substantivo Babel é empregado nas frases a seguir. Então, na letra A. Cada qual se expressa com seu idioma e nem se preocupa em ter sentido. É uma verdadeira Babel. Babel significa o que nessa frase, gente? É uma verdadeira o quê? Confusão. Confusão, né? bagunça. Mistura confusa, confusão. Pode ser. B. Compareceram tantas pessoas que não foram convidadas que transformou a reunião numa Babel. Que transformou a reunião no quê, gente? Uma confusão. Transformou bagunça, tumulto. Tumulto. Expressaram uma Babel de opiniões. Muitas. O que é esse? Muitas. Muitas. Variedade. Muitas. Muito bem. Ótimo. É isso mesmo. Escrevam aí. Corrigido oralmente. Corrigido oralmente. Dois dos 6. E podem fazer a tarefa 25 agora na aula. Vão lá para a tarefa 25 e podem fazer.
Pessoal, então, olhem lá no Galileu, se a sua nota está em branco, vá lá no Agendedu, tá? Já era para ter ido, vá lá no Agendedu e veja que atividade você deixou de fazer, tá bom? E aí, vocês terminem de fazer essa tarefa de casa para a próxima aula, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Então, nós vamos encerrar nossa aula, tá bom? Nenhuma dúvida, tudo certinho? Ah, outro recado. Vocês não precisam esperar até quinta-feira para fazer a atividade 5 dessa semana, porque é sobre o livro, tá bom? Então, vocês já podem ir fazendo a atividade 5, tá? Tudo bem? Tudo certo? Então, tá bom. Então, bom descanso, boa aula, né? Que vocês têm aula, boas aulas para vocês e até quinta-feira. Fiquem com Deus. Próxima Tchau, tchau. aula. Ah, oi? Qual a próxima aula? Quinta-feira? Não. Hoje. De hoje. Não sei, Rafa. Eu não sei quais são suas aulas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.